Glória a Deus, glória a Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos quase aqui para iniciar o nosso estudo bíblico aqui nesta terça-feira, pela graça, bondade e misericórdia do nosso Deus. Aqui estamos mais uma vez, mais um tempo de buscarmos a presença do Senhor, já aproveitando para cumprimentar os irmãos que estão conosco aí. Hoje o pastor Valnei foi o primeiro a entrar no ar aí, a presbítero Ronivon Germano, junto conosco, irmã Onice Dores, a paz do Senhor Jesus. Valnei aí botou aí, cheguei primeiro, mas aí o Júnior, Vanderleia, família também que está sempre conosco aqui, sempre dos primeiros a chegarem, além da irmã do irmão Ronivon Germano aí, cunhado, irmã Edna Germano, Cláudio Freitas, Deus abençoe, a paz do Senhor para vocês aí. Muito bom ter vocês sempre com a gente aqui. Irmã Vanderlúcia Lopes aí junto com a gente aí. E cumprimento aí, irmão Júnior, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Cláudio, a irmã Edna Germano, Vanderlúcia, o Valnei dizendo que eu não sei tocar isso, você nem sabe quem estava tocando. Manadilda e do Hope Center, a paz do Senhor, Manadilda. Deus abençoe muito a vida da irmã, graças a Deus pela sua vida, a paz do Senhor. Antânia Aleixo, irmão Josias Aleixo, sempre, vocês dois aí, sempre com a gente aí, não perde um culto. Irmã Sirlene Santos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Já a missionária Arlete vem para poder louvarmos ao Senhor. A Daniele Silva, para a irmã Daniele, oramos por vocês, pelo irmão Olacir, oremos aí pelo irmão Daniele, irmão Olacir. O Olacir também está enfrentando esse coronavírus aí, contaminado com coronavírus, mas nós temos um Deus poderoso para nos abençoar. Então, 8 horas da noite, nós vamos iniciar orando ao Senhor. Não sei se a irmã Arlete hoje vai poder participar aqui, ela está com as mãos ocupadas ali com a neta que está em casa aí. Então Deus abençoe. Bom, Sérgio Chaves, Deus abençoe. Pastor Elias Aguiar, Deus abençoe. Marlete vai poder hoje cooperar aqui, ó? Como é que está aí com a neta? Pastor Elias Aguiar, irmã Irlene Pernas, a paz do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Cimei Matos, Deus abençoe. Luiz Miranda de Ouro Preto, irmã Leia Alencar com a gente, pastor Elvésio junto com a gente. Bom, já estamos, olha, nós estamos com a nossa congregação de meio de semana, nós estamos com uma congregação maior quase do que a congregação que nos cultos ao vivo estariam conosco. Eu espero já na próxima semana, na próxima semana a gente vai passar a transmitir direto da igreja, porque assim a gente terá oportunidade para que os irmãos participem com a gente ao vivo e, ao mesmo tempo, a gente faz a transmissão para aqueles que não puderem estar ao vivo, mas a partir da próxima terça-feira nós já estaremos transmitindo ao vivo, sim, ali desde a igreja, em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor para nós darmos início ao nosso estudo. Querido e eterno Deus, louvo, adoro e exalto o teu nome, Pai, pelo privilégio, meu Deus, de podermos mais uma vez encontrar com os irmãos, Senhor, neste mundo virtual, mas no mundo tão real, pois estou aqui, sei que os irmãos estão do outro lado, participando, orando juntos agora, buscando a tua face, a tua presença, adorando o teu nome que é sobre todos os nomes. Pai querido, nós vamos hoje estar estudando mais uma porção da tua palavra, Senhor. Coisas básicas, coisas simples, mas eu peço, Senhor, que trabalhe, Senhor, profundamente nos nossos corações e nos dirija, orientando as nossas vidas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor também para o meu irmão Nelis, que está em Americana, São Paulo, nos assistindo também desde Americana, São Paulo. Irmãos, eu não vou aventurar a cantar hoje, a Arlete está lá cuidando, botando a neta já preparando para dormir, então eu vou passar direto ao estudo na Palavra de Deus. O assunto que nós estaremos hoje meditando neles é sobre a doutrina da salvação. Uma doutrina tão básica, tão elementar,
Mas nós precisamos, irmãos, saber, nós como crentes, precisamos estar atentos para o que a salvação representa para nós, como nós adquirimos esse direito da salvação, o que envolve para nós tudo isso. Porque às vezes as pessoas não conseguem entender os privilégios que são da salvação por não estudarmos aqui o lado jurídico, o lado legal da salvação. Sabia que a salvação existe sim um lado jurídico, um preceito legal da nossa salvação? E nós vamos ver aqui esse aspecto. Para abrir, eu me lembro de uma história que o pastor Moutinho contou em nossa igreja aqui. Ele contou como um fato acontecido lá em Portugal. A gente conhecia no Brasil como se fosse só uma anedota, mas ele disse que o fato realmente aconteceu. Ele disse que uma senhora estava indo ali da área de Figueira da Foz e Coimbra, ali entre Figueira da Foz e Coimbra, não exatamente a cidade de Coimbra, mas ali, caminhando, ela morava ali à beira da estrada, e já ia caminhando, levando um fardo pesado na cabeça, né? E passa um senhorzinho com uma caminhonete, e aí parou e disse: olha, minha senhora, se a senhora quiser uma boleia, ali em Portugal, quando dizem boleia, a nossa carona no Brasil, né? Se quiser uma boleia, eu posso lhe oferecer uma boleia, só que não há lugar aqui na boleia, o lugar na carroceria atrás, se a senhora não se importar. Ela disse: olha, tinha perguntado para um dia, aquela senhora ia caminhar ainda uns 10 quilômetros a pé com aquele fardo. Ele disse: não. E aí o senhor então foi lá, ajudou gentilmente a subir, e ele vai, a estrada na época não era aquela estrada moderna, e aquela senhora vai por aquela estrada e o homenzinho vai conduzindo a sua caminhonetezinha, e ali, até que chegou no ponto onde a senhora tinha dito que ia parar, e ele para poder ir ajudar a senhora, e quando ele percebe, a senhora estava lá em cima, em pé, com aquele fardo na cabeça, que diz que o pescoço estava até quase enterrando para o corpo adentro, ali de tanto aquele peso, mais os salavancos aí. Aí o homenzinho do caminhão disse: mas a senhora veio com esse fardo na cabeça o tempo todo? Por que a senhora não pousou o fardo no chão aí? Aí disse que a senhora disse para ele: olha, meu senhor, já era muito que o senhor me deu a boleia, me trouxe, eu ainda ia pousar também o fardo para o senhor levar. Não, o fardo eu mesmo levei. Então, obviamente ele contou isso como um fato acontecido ali, e pronto, não é difícil de acontecer mesmo com pessoas de muita simplicidade. Mas sabe que às vezes a nossa salvação, há crentes que estão também como aquela mulher, com fardo na cabeça, e não sabe que pode deixar toda a salvação, inclui uma viagem para os céus, em que nós não precisamos carregar os nossos fardos, não precisamos carregar aquele peso na cabeça, não. Nós podemos entregar os nossos fardos a Cristo, entregar tudo a Cristo. Então, quero falar um pouco hoje sobre a nossa salvação, como nós entregamos tudo ao Senhor Jesus Cristo. E no texto, aqui do nosso credo, nós dizemos que nós cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A salvação vai envolver este aspecto. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 43, que nos diz o seguinte, Atos 10 e 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então veja, a salvação vai envolver sim esse perdão dos pecados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo oferece perdão de todos os pecados. Salvação, a primeira coisa que a salvação nos oferece é o perdão dos pecados. É com esse perdão dos pecados que a nossa comunhão com Deus ela é restaurada. Paulo, ainda escrevendo em 2 Coríntios 5,19, ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então veja o que Deus faz em Cristo Jesus. Jesus morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Deus estava então transferindo para Cristo os nossos pecados. Então, ao fazer isso, gente,
Jesus está pagando pelos nossos pecados, pelos nossos crimes. Em uma Constituição regular, em um Código Penal comum, disse que ninguém pode pagar duas vezes pelo mesmo crime. Não se pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Uma vez a pessoa condenada por um crime, ele não pode depois voltar ao julgamento e dizer, olha, eu acho que aquela condenação não foi suficiente, aquela condenação não abrangeu essa pessoa, então ele não pode mais ser condenado. Não. Ou ele terá que ser condenado de novo, vão julgar de novo. Não. O crime, uma vez julgado, uma vez condenado, não se pode condenar de novo pelo mesmo crime. E o que aconteceu com os nossos crimes, os nossos pecados diante de Deus, é que Deus permitiu em Cristo Jesus que os nossos pecados fossem condenados em Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus pela fé, irmãos, nós estamos aceitando a substituição de nós mesmos. Fomos substituídos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando nós aceitamos isso, quando pela fé nós confiamos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, o julgamento do nosso pecado estava lá. Então, a cruz do Calvário, gente, não pense que foi um julgamento do homem sobre Jesus. Os homens pensavam que eles estavam condenando e julgando Jesus. Mas naquele momento era Deus que estava nos julgando em Cristo Jesus. Os nossos pecados condenados em Cristo Jesus. Ele se fez maldição por nós. Ele sofreu a nossa condenação. Ele aceitou a nossa condenação. Isso é tão real, meus irmãos, que quando os nossos pecados recaem sobre Jesus, a Bíblia diz que o Pai virou o rosto. Deus, aquela comunhão constante de Jesus Cristo com Deus, ela foi por um instante quebrada. E por que aquela comunhão foi quebrada? Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados, agravados para não poder ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, naquele momento, quando os nossos pecados caíram sobre Jesus, Jesus sentiu, naquele instante, a separação com o Pai, tanto que ele clamou, Deus meu, por que me desamparastes? Percebam que Jesus, ele sempre no relacionamento com Deus, ele mencionava Pai, Pai. Ele ia orar, Pai, eu sei que sempre me ouves. Mas naquele momento em que os nossos pecados caem sobre Jesus, aí o relacionamento dele com Deus passa a ser: eu, agora o Filho de Deus, estou separado por causa dos pecados da humanidade. E eu preciso de Deus, eu vou clamar o clamor que é a humanidade. Então Jesus ali, ele clamou o meu clamor. Ali naquele momento Jesus Cristo está fazendo o nosso clamor ao Pai, diz, Deus meu, por que me desamparastes? Então, é Jesus sentindo essa separação. Pecado faz separação. Isaías capítulo 59, eu preguei sobre isso no culto da ceia, ali no domingo. Aliás, crentes que perdeu o culto da ceia, perdeu uma das maiores bênçãos da sua vida. Provavelmente nunca mais será repetido um culto da ceia como aquele de domingo. Pode até ter um outro com a mesma graça, com o mesmo poder de Deus, com a mesma manifestação, mas não será com o mesmo sabor de o primeiro culto da ceia presencial, depois dessa quarentena, aqui dessa pandemia, aquele culto da ceia presencial, com todos os crentes ali. Eu não entendo como algum crente, eu não acredito, o crente que ficou em casa devia estar muito doente. Eu até preocupei, será que pegaram o coronavírus para ficar em casa num culto da ceia do Senhor? É inadmissível que tenham ficado em casa sem ser por motivo de doença, por algum motivo grave mesmo, ter ficado em casa. E olha, meu irmão, domingo próximo, os nossos cultos passam a ser cultos presenciais.
E agora eu estou buscando perceber, né, de que realmente os crentes estão sentindo falta durante essa pandemia. Se é falta da comunhão ou se na realidade está sentindo falta de um dia mais quente para poder ir para a praia e ir para algum outro lugar. Mas vamos lá, irmãos, isso é resultado de uma vida que nós precisamos acertar com Deus, uma vida de comunhão com Deus. O pecado faz separação entre o ser humano e Deus, mas Deus veio porque ele, na sua graça e misericórdia, enviou Jesus Cristo para nos redimir. Aqui a irmã Juscelia está enviando a justificação. A irmã, além de tudo, a irmã está em Riverside. Então, aqui era um compromisso para o pessoal daqui, embora o convite é para todos os irmãos de todo o campo, onde não está podendo ter culto, os irmãos podem vir a Elizabeth, que tem culto. Mas a irmã Juscelia, a família ali, está ainda de uma quarentena especial, porque o esposo e a irmã Juscelia, eles foram contaminados com o coronavírus e precisam estar isolados. Mas graças a Deus que está dando saúde aos irmãos, não está tendo aquela reação terrível de sofrimento. E nós seguimos orando pelos irmãos. A mesma coisa, mas vamos estar orando pelo irmão Alacir, a irmã Daniela, o irmão Alacir foi diagnosticado também com o vírus. Mas vamos orando, irmãos. Graças a Deus até aqui, irmãos. Não houve ninguém, não perdemos nenhum membro da igreja para o coronavírus e em nome de Jesus não vamos perder, não. Jesus da vitória cuida. Aleluias. Vamos então continuar com a salvação, Deus reconciliando-nos em Cristo Jesus. E em Efésios, que nós estamos estudando a carta de Efésios, de capítulo 2, verso 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, irmãos, a salvação é algo que vem de Deus. Nós precisamos, pela fé, aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós exercemos a fé, e de onde vem esta fé? Esta fé vem do próprio Deus, irmãos. É Deus que coloca. A graça vem de Deus, a fé vem de Deus. Então tudo isso vem de Deus. Fé salvífica, fé para a salvação. Aí nós exercemos esta fé em Deus. Aceitamos pela fé, meu Deus. Jesus Cristo se ofereceu para morrer por mim na cruz do Calvário. Então eu recebo pela fé esta salvação. Então esse recebimento pela fé é que nos declara salvos, irmãos. A Bíblia diz que a partir daí Deus nos justifica, Ele nos garante. Paulo, descrevendo aos Romanos, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem nos justifica. Em 1 Coríntios, Paulo fala também abertamente sobre essa justificação. Então, Romanos fala de justificação, a carta dessa justificação. Ou seja, Deus aceitou o sacrifício de Cristo no meu lugar, no teu lugar, e tudo o que precisamos fazer é pela fé dizer: Senhor, eu creio, eu creio. Então, meus irmãos, eu preciso ministrar isso, e alguém diz: meu pastor, isso é tão básico, tão elementar, tão essencial. Mas, irmãos, quando o inimigo vem colocar dúvida na sua mente se você está salvo, você aí percebe que não é tão simples assim. Nós precisamos exercer esta fé. Salvação, nós cremos nela pela fé, pelo que está escrito na palavra de Deus e não pelo que nós sentimos. Sabe por quê? Haverá momentos em que você não vai se sentir salvo. Há momentos que eu não me sinto salvo. Há momentos que vem aquela insegurança, não estou sentindo aquela emoção gostosa da salvação. Aí, neste momento, eu olho pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: pela graça eu sou salvo por meio da fé. Isso veio de Deus para mim. Martinho Lutero, enquanto no seu aprisionamento, na sua clausura, em que ele ocupou tempo para traduzir a Bíblia para a língua alemã,
e ao mesmo tempo ele estava compilando a língua alemã, que eram diversos dialetos. Então, Lutero, além de tudo, foi um linguista que compilou a língua, e o primeiro livro a ser editado foi a Bíblia Sagrada, na língua alemã. Então, Lutero, quando ele está fazendo isso, para que o diabo apareceu para ele e apresentou a ele uma lista de pecados de Lutero, pois uma lista enorme. E depois daquela trouxe mais uma e disse: olha, Lutero, de que adianta? Aqui estão seus pecados. E ele olhou tudo aquilo, disse: realmente eu cometi todos esses pecados. O diabo quis colocar em dúvida a salvação de Lutero. Mas Lutero pegou a mesma pena que ele escrevia e traduzia a Bíblia, e ele escreveu naquela lista: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. É isso. Lutero rompeu com a Igreja Católica porque ele descobriu na Bíblia a doutrina da graça, da salvação pela graça. E ao descobrir a salvação pela graça, ele descobriu a riqueza que há na salvação e pensou: sabe de uma coisa? Eu não largo mais essa salvação por nada desta vida. Então, meu irmão, quando o inimigo vier trazendo dúvida para você quanto à salvação, entenda que salvação é um ato legal da parte de Deus, nos declarando salvos pela fé em Cristo Jesus. E essa declaração de Deus, a parte de Deus, é irrevogável. O último tópico da nosso estudo de hoje, nós vamos ver a possibilidade de perder a salvação. Mas isso tem a ver com o ser humano e não com Deus. Não é Deus quem retira a salvação que nos deu. Somos nós que temos a possibilidade, se nós nos desviarmos, perder a salvação. Mas definida então a salvação, nós vamos ver agora tópico número 1, a salvação para todas as pessoas. Então, irmãos, esta salvação de Deus é para todos nós. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo 2,4, né? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o interesse de Deus, irmãos, é que toda a gente se salva. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Por isso ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, providenciou uma salvação eterna, uma salvação completa. O Evangelho contempla a todos e não exclui ninguém. Tito 2:11 fala: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então não exclui ninguém. João 3,16, Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há ninguém excluído desta possibilidade de salvação. Todos nós, sem exceção, podemos ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, ele não predestinou incondicionalmente alguma pessoa à condenação eterna, do mesmo jeito, irmãos, que ele predestinou para a salvação. Sabia que todos nós somos predestinados para a salvação? O que é ser predestinado? É criado com o destino de ser salvos. Alguém diz: mas espera aí, pastor, se nós somos predestinados para a salvação, então todo mundo vai ser salvo. Não vão ser todos salvos. Nós já estudamos aqui numa escola dominical, parece que a terceira foi ministrada pelo pastor Valnei. Nós estudamos aqui e percebemos claramente que o fato de Deus nos predestinar para a salvação não significa que nós vamos ser salvos. Nós precisamos receber a predestinação de Deus, nós precisamos aceitar pela fé. Mas o importante na Bíblia, irmãos, é que a Bíblia fala de predestinação para a salvação, mas não fala de predestinação para a perdição. Então veja, Deus só determinou que todo ser humano pode ser salvo, mas não determinou que todo ser humano tem que ser perdido, tem que ser condenado. Então, isso é escolha do ser humano. Então, Deus nos predestinou para a salvação, no sentido de que há um plano para todos nós, e desde que aceitemos este plano,
exerçamos a fé no Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser salvos. Atos 17:30 diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então Deus anuncia para que todos se arrependam. Então, se alguns estivessem predestinados para a condenação, Deus não ia dizer para todos se arrependerem, porque aqueles predestinados para a salvação iam se arrepender à toa, porque eles estariam predestinados para a perdição. Então a nossa salvação, irmãos, é uma salvação em que todos estamos predestinados a ser salvos. Mas precisamos atender ao chamado divino. Então essa predestinação genuinamente bíblica, ela diz respeito apenas à salvação, condicionado a esta fé em Cristo. Portanto, então, irmãos, essa predestinação dos salvos, ela é precedida do conhecimento prévio de Deus, que nós temos que voltar ao assunto, embora a classe fosse muito bem dada aqui, a classe da escola dominical que tratou do assunto, mas quando fala de salvação, a gente tem que voltar ao assunto da predestinação segundo a Bíblia. Essa predestinação segundo a Bíblia é Deus determinar todos. Criei o ser humano para ser salvo. Então, só nisso aí, a gente já começa a entender predestinação. É que Deus não nos criou para a perdição. Criou-nos para a salvação. Quem, por exemplo, criou um carro, um automóvel, a pessoa criou o automóvel para transportar pessoas. Aí a pessoa comprou automóvel de luxo, feito para transportar pessoas. Mas se quem comprou o automóvel, ele decidir pegar aquele automóvel e transformar aquele automóvel todo, cortar a capota dele, arrancar os bancos e fazer daquele automóvel de alto luxo, fazer daquele automóvel um automóvel para transportar lixo, vai ser um mau uso do automóvel. O criador do automóvel vai dizer assim, não foi para isso que eu criei o automóvel. Mas quem comprou teve a liberdade de fazer o que quis. O criador pode olhar com uma tristeza e falar, mas espera, criei um automóvel de um luxo tremendo, o indivíduo pega um automóvel e transforma numa carroça um automóvel desse. Que desperdício. Meu irmão, Deus criou o ser humano para ser salvo. Deus criou o ser humano para ter comunhão com ele, para ir para o céu. E quando o ser humano escolhe de livre-arbítrio, escolhe o caminho errado, o caminho do mal, Deus olha e diz a mesma coisa, não foi para isso que eu te criei para ir para o céu, você foi predestinado ao céu e, no entanto, escolheu o caminho ruim, o caminho mau. Existe isso na vida de muitas pessoas, que a gente olha pessoas, filhos que nasceram num berço de ouro, podemos assim dizer, ele pode dizer, foi predestinado a se dar bem na vida. Pai milionário, estudioso, filho de, digamos, um médico de sucesso. Mas eu conheço casos de filhos de um médico de sucesso, entrou pelo caminho das drogas, se arrebentou todo e não conseguiu nada na vida. E as pessoas olham para ele e diz, tinha tudo para ter sucesso. Foi predestinado ao sucesso. Pai rico, médico, fez tudo por ele, para ele também ser um médico como o pai. Quem sabe herdar o consultório do pai, herdar os pacientes particulares ricos do pai e seguir uma carreira rica. Porque quase sempre acontece isso numa família de médicos, vem o filho também médico, herda. Numa família de advogado famoso, vem o filho advogado também e herda a fama do pai e continua assim. Mas aquele que despreza, entra para o caminho do erro, dos vícios, das drogas e não segue o caminho do pai, aí o povo vai dizer, predestinado ao sucesso, mas escolheu o fracasso. Então é isso, irmãos. Nós somos predestinados para a salvação, mas se não cuidarmos, se não escolhermos bem, vamos perder aquilo para o qual Deus nos criou.
Então a fé ela deve anteceder esta salvação. Porque a Bíblia diz em Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então é isso. E essa salvação ela vai operar em nós, irmãos, uma regeneração. A Bíblia nos diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então começa essa salvação como dom de Deus para as nossas vidas e Deus vai trabalhando. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja, opção da pessoa. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, Romanos 10 e o verso 9. Então veja, sempre condicional, nós estamos predestinados para a salvação com a condição de que a gente aceite o plano de Deus, de que o ser humano receba o plano de Deus e andemos segundo esse plano de Deus. Ponto número 2, a natureza da salvação. Então essa salvação, irmãos, ela é nos oferecida pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então pronto, aí para entendermos bem, a natureza da salvação é algo de graça, que não há nada que nós façamos a não ser exercer a fé em Cristo para recebermos esta salvação. Não exige de nós nenhum outro tipo de sacrifício. A palavra de Deus diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não há nada que você e eu possamos fazer para dizer, eu fiz isso, por isso mereço a salvação. Não, a salvação é inteiramente grátis. E ela é eterna, completa, eficaz. Salvo agora. E vamos continuar salvo a menos que nós mesmos joguemos esta salvação fora. Então é isso que diz de predestinado para a salvação. Então, a natureza dela é a salvação que você recebeu há 20 anos atrás, quando recebeu a Cristo como Salvador, ela é válida até hoje. E vai continuar válida até o dia do arrebatamento da igreja. A salvação, ela não perde a validade. Por isso que a Bíblia diz que é uma salvação eterna. A Bíblia só nos aconselha a nós não desprezarmos aquilo que recebemos. Aí alguém diz, pastor, então me entenda aí, e se eu falhar, e se eu errar? Olha, mas eu quero dizer uma coisa que poucos pastores têm coragem de ensinar desta forma, porque às vezes os pastores preferem a teologia do medo, de apavorar, de cuidado. Se você tomar um escorregão, você já está perdido na mesma hora. Então pintam Deus para o crente como um carrasco com uma foice na mão, esperando a hora que o crente pecar, eu corto o pescoço dele, mato e ponho no inferno. Não, irmãos, Deus não é desta forma. A nossa salvação, nós não perdemos a salvação no momento que pecamos, a menos que seja um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, a menos que seja um pecado, digamos, capital, premeditado. Então, pecado premeditado é pecado capital, que vai nos separar de Deus imediatamente, porque eu premeditei aquilo. Mas se o crente, no momento de deslize, de falha não premeditada, não proposital, o crente, numa distração, cometeu um erro, cometeu um pecado, ele não perde naquele momento a salvação. É isso que a Bíblia está falando de salvação eterna, salvação duradoura. Mas eu tenho que explicar melhor, para poder não sair por aí, então eu posso pecar à vontade. Não, se você sair dizendo posso pecar à vontade, você está pecando propositalmente, premeditadamente. Aí a salvação você vai perder. Porque você propositalmente fez isso. A Bíblia está cheia de exemplos disso aí. Então não vale a pena arriscar. Mas nós olhamos na palavra de Deus, por exemplo, Davi. Davi cometeu o pecado. E foi um pecado grave. E Davi vai orar a Deus e diz, Senhor, não me lances de fora da tua presença. Espera aí.
Davi tinha cometido um pecado grave, eu não vou ficar relatando aqui, porque Davi era um homem de Deus, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, a vontade de Deus. Então não vou estar aqui trazendo à tona os seus erros e fracassos, mas nós sabemos, cometeu um pecado grave. E, no entanto, ele vai orar e diz, Senhor, não me lances fora da tua presença. Então Davi ainda estava na presença de Deus. Ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele tinha cometido um pecado grave, mas o Espírito Santo ainda estava nele. E eu posso dizer pela Bíblia, irmãos, mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo que infunde em nós a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que fez Davi arrepender foi exatamente a presença do Espírito Santo nele depois que ele pecou. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora, alguma coisa Davi tinha perdido, que foi o que deu sinal para Davi de que ele tinha pecado contra Deus, de que o pecado dele estava colocando a salvação dele em perigo, porque diz, torna a dar-me a alegria da minha salvação. Ele tinha a presença de Deus, tinha o Espírito Santo de Deus, mas não tinha a alegria da salvação. Então, irmãos, a alegria da nossa salvação é tipo um termômetro dentro de nós que mostra a nossa temperatura espiritual de comunhão com Deus. Então, o pecado faz esse tipo de separação. Então, quando nós percebemos o primeiro sinal de separação, de falta de comunhão com Deus, nós devemos sim pedir a Deus misericórdia, analisar. Salmo 139, no penúltimo verso, o salmista diz, Senhor, sonda-me e conheces-me. Esquadrinha-me, Senhor, para ver o que há de mal dentro de mim. Vamos essa doutrina da salvação eterna, para entendermos que nós não perdemos a salvação naquele momento que pecamos. Não. Deus nos dá oportunidade de arrependimento. E por que Ele dá-nos a oportunidade de arrependimento? É porque a nossa salvação, ela é uma salvação permanente. Só se não nos arrependermos, se resistirmos ao Espírito Santo de Deus, aí sim o Espírito Santo de Deus sai de nós. Quando o Espírito Santo de Deus sai de nós, Jesus Cristo ensinou que quando o Espírito sai, Jesus ensinou que quando, antes de termos a salvação, habitava em nós um espírito imundo. O Espírito Santo veio com a salvação e encheu, tomou lugar, tirou aquele espírito imundo e agora é espírito de redenção, de limpeza, de regeneração, nos regenerou. Aí a Bíblia diz que se o Espírito Santo sair, aquele mesmo espírito imundo que estava em nós antes, que nos fazia pecar, que nos levava a pecar, ele vai voltar e vai achar a nossa casa desocupada sem o Espírito Santo, e ele vai entrar e trazer mais 7 espíritos piores do que ele. E a Bíblia diz que o último estado se torna pior do que o primeiro. Aí, nessa situação, acabou, perdeu a salvação, e a luta para reaver a salvação agora vai ser muito difícil. Se é difícil a pessoa se converter à primeira vista, é muito mais difícil o desviado se converter. Então, que Deus tenha misericórdia. Se alguém está me ouvindo que se distanciou do caminho do Senhor, só o fato de você parar para me ouvir é que o Espírito de Deus, na sua misericórdia, Ele está trabalhando para te trazer de volta. Então aproveita e peça, meu Deus, me traga de volta hoje, me recebe hoje de volta, me abraça de volta hoje, me perdoa os meus pecados. Então a salvação tem a ver com isso, irmãos, com esta permanência do Espírito Santo de Deus em nós. Então essa é a natureza da salvação que recebemos.
Mas parece que por causa daquela doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, doutrina totalmente errada, nós habituamos a pregar para o crente que vou usar a expressão comum nossa de ser humano, cada pecadinho que a gente comete já nos separa de Deus e pronto, agora não tem mais jeito, não posso nem orar. Eu vim de um tempo em que se a pessoa tivesse desviado, suspensa da comunhão, não era desviado, suspensa da comunhão da igreja, sob disciplina, ele era proibido de entrar num culto de oração. Que absurdo! É o culto onde o crente mais precisa ir quando peca, quando erra, é o culto de oração para pedir Deus tem misericórdia de mim. Mas era proibido entrar no culto de oração. Então, irmãos, precisamos sim entender e ter coragem. Nós, os pregadores, temos coragem de ensinar o que a Bíblia ensina. Porque senão é um contraste, o crente vai dizer, mas espera aí, por que Davi cometeu um pecado muito mais grave do que o meu pecado e o Espírito Santo continuava em Davi? E comigo o pastor está dizendo que eu não tenho mais o Espírito Santo, que eu não tenho mais a presença de Deus? Se Davi disse, não me lances fora da tua presença, Davi estava na presença de Deus, sim. Então, meus irmãos, essa mensagem não é para te encorajar a pecar, mas é para te encorajar a buscar a graça e a misericórdia de Deus, porque você pecou e alguém tentou, e o diabo tentou te convencer que não há mais salvação para você. Há sim, se você consegue se arrepender do pecado, se você consegue buscar a presença de Deus, esse Deus que não te abandonou ainda está dentro de você. O Espírito Santo que ainda está dentro de você, ele te conduz ao arrependimento. Glória a Deus. Romanos 8, 1 e 2 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então é isso. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu não entendo como tantos pastores, tantos pregadores só conseguem pregar mensagens de condenação. Só conseguem olhar para a igreja como se ele fosse um santarrão dentro de um oratório. E toda a igreja de miseráveis pecadores condenados por Deus. Não conseguem pregar a graça, não conseguem pregar a misericórdia. Não consegue olhar para a igreja e dizer mesmo para aquele crente que errou, que falhou, que pecou, e dizer, meu irmão, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você errou, falhou, mas você está em Cristo Jesus ou você desistiu de Jesus? Se você abandonou Jesus, você não está mais com ele. Mas se você está em Cristo, se você crê no perdão, na misericórdia de Jesus Cristo para a sua vida, não há condenação para você, nem pelo pecado que você cometeu ontem, hoje, essa semana, este mês, nem por isso há condenação, porque há um Salvador. João disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado nos céus, que é Cristo. A Bíblia diz que Jesus está sentado à destra do Pai e pelos transgressores intercede. Meu irmão, você sabia que no momento que você peca, antes de você se arrepender, Jesus Cristo já está perto, diante do Pai, dizendo, Pai, ele transgrediu, mas é um filho meu. Transgrediu, Senhor, mas é uma alma porque eu morri. É uma vida que eu morri por ela, para a salvação dela, Pai. Tem misericórdia. Envia o teu Espírito Santo para promover um arrependimento. Manda o teu Espírito Santo para que ele se arrependa. Jesus é o primeiro a interceder. Às vezes você não está sentindo sequer o arrependimento e Jesus já está pedindo para que você se arrependa. Irmãos, olha, isso é tão sério que Deus se envolveu no arrependimento de Davi. Davi tinha pecado e ainda não tinha se arrependido. Estava com a consciência ainda meio assim, neutralizada, cauterizada. Não tinha caído a consciência dele, a gravidade do pecado. Aí Deus chamou um profeta, falou, profeta, vem cá. Eu quero que você vá lá e leve uma mensagem para o meu servo Davi. Meu servo Davi está em pecado.
Meu servo Davi está correndo o risco de perder a salvação. Não perdeu ainda, mas pecou gravemente. Um pecado que digno de ser apedrejado e morto pelo pecado que ele cometeu. Mas eu preciso trabalhar no arrependimento dele. Eu preciso conduzi-lo ao arrependimento. Vai lá, profeta. Fala para Davi. Mostra para Davi que ele errou, para ele pecar, para ele se arrepender. E vai o profeta Natan e profetiza para Davi. E diz: Davi, você errou contra Deus, pecou contra Deus. Mas Davi caiu na consciência. A consciência dele veio do erro que ele tinha cometido. Ele pranteou terrivelmente. Ele ora para Deus e diz: meu Deus, contra ti somente pequei. Pequei profundamente contra ti. Perdoa as minhas transgressões. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Então é isso, meu irmão. Deus é o primeiro a se envolver no nosso arrependimento. Quando eu peco, quando você peca, que Deus nos guarde para não viver pecando. Mas quando falhamos, quando fracassamos, é Deus quem trabalha no nosso arrependimento. E se Deus está trabalhando no nosso arrependimento, está envolvendo no nosso arrependimento, quem sou eu como pastor, como pregador, para dizer para você que você está perdido porque você cometeu um pecado? Quem sou eu para lhe dizer que você vai para o inferno porque você cometeu um pecado? Não, a minha palavra para você é: Deus está a trabalhar no seu arrependimento. Deus me moveu para poder pregar essa mensagem sobre salvação. É para o crente. Não é uma mensagem, talvez quando eu anunciei doutrina da salvação, alguém pensou assim: ah, mas isso aí é para os perdidos. Tinha que ser para um culto evangelístico, pastor. Para um estudo bíblico para crente, o senhor vai falar de salvação para crente? Crente não precisa que fale de salvação para ele. Pois eu tenho certeza, irmãos, há muito crente que precisa de ouvir essa mensagem de salvação, porque ele tem ouvido pregador demais falando mensagem de perdição para ele, de inferno para ele. A mensagem de Deus para nós é de salvação, de libertação. Deus se envolve no arrependimento do crente, porque esta salvação é uma salvação eterna. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então pronto, irmãos. Deus nos justifica. Acabou. A partir do momento que nós, pela fé em Cristo Jesus, pedimos a Deus perdão, e Deus diz: você está perdoado, você creu no sacrifício do meu filho, está perdoado. Quem é pregador para poder te colocar no inferno, meu irmão? Se Jesus Cristo te perdoou, quem é o diabo para te convencer que você vai para o inferno se Jesus Cristo te perdoou? Então você aproveita a oportunidade de hoje dessa mensagem e começa aí, aproveita que você talvez esteja sozinho na frente do computador ou do celular ouvindo a mensagem e começa a orar e pedir: Jesus, eu te agradeço pelo teu perdão, eu estava aqui com a consciência pesada pelo erro que eu fiz, pelo pecado que eu cometi, estava com medo até de orar e pedir perdão. E o Senhor diz: eu não te perdoo não, você vai para o inferno por causa disso. Mas agora eu ouço a tua palavra dizendo que o Senhor me justifica, que o próprio Deus me justifica. O juiz diz: está justificado, acabou. E sabe que Deus, irmão, é a última instância de julgamento, é o de Deus. Então depois que Deus falou: está justificado, não existe mais ninguém para poder condenar. Nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. É isso aí. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Aleluias. A regeneração, santificação e glorificação, elas seguem a salvação. Uma vez salvo, Deus começa agora a nos limpar daquela podridão. A nossa vida estava apodrecendo,
deteriorada. Regenerar é vir agora uma lavagem, uma limpeza, como um médico. Você chega no médico, no pronto-socorro, todo ferido, aquela chaga que está purgando, está saindo secreção. Ele vai pegar água oxigenada e vai lavar. Quando ele for lavando, vai saindo uma espuma, e ele vai lavando, vai limpando, vai limpando. Isso é lavagem para regeneração. Depois desta lavagem, ele vai colocar o produto próprio, a pomada própria, o medicamento próprio, para ir regenerando. Então, Deus, irmãos, ele nos lava com a lavagem da regeneração, aplica o sangue de Jesus Cristo sobre nós. E o sangue de Jesus Cristo vai gerando em nós uma nova criatura, vai nos regenerando. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:3, agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aliás, Romanos 6:22, 1 Tessalonicenses 4:3 é que vai nos dizer, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eu vos abstenhais da prostituição. Então, depois da regeneração, aí entra o processo de santificação. O processo de santificação, ele não termina enquanto a igreja não for arrebatada. Não existe nenhum crente que já está totalmente santificado. Só no arrebatamento. Até a nossa morte nós morremos sem estarmos totalmente santificados. É no arrebatamento, na transformação final, é que vem essa santificação final. Então, nossa vida tem que ser um processo constante de santificação. E além da santificação, a Bíblia nos diz o seguinte, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. E aí, agora em Romanos 8:30 diz, e aos que justificou, a esses também glorificou. Oh, irmãos, é que por fim nós vamos receber um corpo glorificado. Então, já na nossa morte, nós somos glorificados. Por quê? Porque nós não entramos no mesmo lugar onde vão os ímpios. Nós já vamos, quando morremos, nós já vamos para um lugar onde estão os salvos, num lugar de descanso no paraíso de Deus. Então nós somos glorificados. Aí depois, próximo tópico, o destino dos salvos. Eu vou agora rapidamente passar os 3 próximos tópicos para nós podermos encerrar, porque eu quero esgotar esse assunto. É um assunto que poderíamos dar um mês inteiro. Então, destino dos salvos. Nós somos salvos, irmão. Jesus disse, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugares, se eu for e vos preparar lugar. Virei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmão, Jesus Cristo foi. Na cruz do Calvário, ele abriu o caminho, chegou nos céus e mandou os anjos, preparem tudo porque está vindo uma igreja. Preparem que está vindo uma igreja. Meu irmão, o meu lugar já está ali, o seu lugar já está ali. Sabe, nesses casamentos de mais luxo aqui na América e em todos os lugares do mundo agora, que costuma, a hora que chegar lá, tem uma mesa com os nomes e você procura um nome e encontrou ali o nome, você vai e procura a mesa, aí na mesa está o seu lugar e o seu nome reservado. A gente se sente tão importante, não é? Quando chega e já há um lugar reservado para nós. Pois é isso, Deus tem um lugar reservado para nós. Deixa eu ver Paulo Moraes aqui, ele manda uma mensagem, eu vou ler ali. Verdade, gente, tem que se arrepender de todos os pecados e pedir perdão. Só para Deus, só Ele pode perdoar-nos, pois todos nós somos pecadores. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Amém, meu irmão, pastor, Deus abençoe, etc. É isso mesmo, meu irmão. Então nós precisamos, arrependidos, confessamos a Deus, Ele nos justifica e nos perdoa e pronto. Aí, o nosso destino, os céus. Tem gente que diz, mas vai ficar na terra mesmo, só 144 mil vai para o céu. Isso é conversa fiada. Jesus disse,
para onde eu estiver, estejais vós também. Onde Jesus estiver, o salvo vai estar. Jesus está no céu, nós vamos morar no céu. O dia que ele voltar para poder governar na terra, porque ele vai governar para estabelecer o milênio, a igreja volta com ele. Onde ele estiver, nós vamos estar com ele. A partir do arrebatamento, a gente não sai mais de perto de Jesus. A gente vai estar com ele onde ele estiver. Glórias ao nome do Senhor. 5.5, a graça de Deus. Então, irmãos, já falamos bastante sobre a graça, então apenas para resumir aqui, tudo isso tem a ver com graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Essa graça, ela vem do próprio Deus. Deus pega e nos envolve com a sua graça. E uma vez envolvido com a graça de Deus, ele olha para nós e ele não nos vê os nossos pecados, irmãos. Ele vê em nós no momento atual. Mesmo que você falhou, pecou, Deus olha para você e sabe o que ele vê? Ele vê a graça dele te envolvendo, o sangue de Jesus Cristo que te purificou, que te santificou e vai santificando no dia a dia. É isso que Deus olha para mim e para você. Deus olha para nós e vê cada um de nós envolvidos na sua graça. Então é isso que nós precisamos entender, essa doutrina da graça. E, finalmente, o último tópico é a questão de perder a salvação. Irmãos, a Bíblia nos diz bem claramente, Hebreus 3:12 diz, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, é possível o ser humano se apartar. Nós somos predestinados para a salvação, mas podemos nos afastar de Deus, se nós escolhermos assim. Mais adiante nós vamos ver, diz assim, mas desviando-se o justo à sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as injustiças que tiver feito, não se fará... de todas as justiças, que se tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Ou seja, se a pessoa viver uma vida inteira de justiça, mas no final se apartar de Deus e viver o resto, os últimos tempos em injustiça, a Bíblia fala dele se apartar. Veja, Davi, quando eu mencionei Davi não se apartou de Deus, não. Tanto que ele disse, eu não me lances fora da tua presença. Ou seja, pequei, mas não saí da tua presença. Não me afastei com o meu pecado. Quando veio a consciência de que pecou, Davi não disse, agora eu vou espalhar o pé do mundo. Não. Davi disse, não, eu vou correr para a presença de Deus. Pecou, corre para a presença de Deus. Ezequiel está profetizando aqui, dizendo, aquele que se afastou da presença de Deus. Então essa é a diferença. A pessoa pecar e sair da presença de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, verso 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para não cair, olhe que não caia. Então é possível sim que a pessoa perca a salvação se não vigiar. E eu quero ler Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 a 22, para a gente encerrar. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Então aqui Pedro está falando daquele que desviou, não daquele que errou, pecou, mas está na presença de Deus buscando perdão. Mas abriu o coração para o Espírito Santo de Deus trabalhar o arrependimento no coração dele ou dela. Irmãos, podemos estar tranquilos que a salvação nós ainda temos assegurada. Agora, afastar, desviar e ir embora para o mundo, isso não. Agora, lamentavelmente,
Houve muitas pessoas, tem havido muitas pessoas, que às vezes cometem um pecado, digamos, de menor gravidade, mas é escorraçado da igreja para fora. É dito para ele que ele pisou em Cristo de novo, e que isso, e que aquilo, e que agora está perdido, e que a pessoa acaba, vai embora para o mundo e diz, já que não tem jeito para mim, vou espalhar o pé no mundo. E aí ele se desvia. Então, irmãos, o nosso conselho, o meu conselho sempre, quando um crente vem para conversar comigo, com a consciência pesada porque cometeu um pecado, o meu conselho para com este crente é, meu irmão, você é filho de Deus, você pertence a Deus. Arrependa, peça perdão, que Deus está aqui para perdoar. E quando coloco em disciplina um crente, quando percebo que ele precisa de uma disciplina para sarar, eu faço com amor e diz, meu irmão, não corre para o mundo não, fica aqui comigo, eu vou orar com você, vou estar orando todos os dias por você, eu quero te ajudar, é isso. O pastor Valnei posta lá 1 João 3,8 que diz, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, obviamente, João, ele está advertindo para aquele crente que está voluntariamente escolhendo viver no pecado, escolhendo estar cometendo pecado. Não está falando aqui, porque o mesmo João, ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu, que é Cristo Jesus. Olha, o mesmo João que diz, olha, quem comete pecado é do diabo. Ele diz, filhinhos, se você pecar, filhinho, não se esqueça que você tem um advogado no céu. O teu Salvador Jesus Cristo está à destra do Pai, pedindo ao Pai por você, suplicando ao Pai por você. Então, que Deus, na misericórdia dele, não sei que telefone é esse, o meu não está. Irmão, desculpa aí, vai ter que esperar esse telefone parar de tocar aí, mas é um FaceTime do Júnior aqui que eu tenho que recusar. Pronto, desculpa aí, o Júnior está lá na Flórida, lá me chamando, ele não percebeu que aqui é... Mas nós já estamos encerrando. Então, meus irmãos, o mesmo João, ele nos aconselha aqui, filhinhos, cuida, filhinhos, tome cuidado para não pecar. Mas se pecar, você não deixa de ser filho, não. Se pecar, você não, por causa desse deslize, você não passa. Talvez João até tenha falado isso para poder, digamos, contrapor, contrabalancear uma má interpretação de 1 João 3,8, quando ele diz que quem comete pecado é do diabo, né? Então, para contrapor isso aí, João, ele vai dizer, filhinhos, se você pecar, você não se esqueça de que tem um no céu que é o Cristo Jesus. Agora, esse texto, eu estava abrindo aqui o texto original aqui para poder ver como João escreveu. No original está dizendo assim, aquele que faz da prática do pecado é do diabo. Aquele que peca constantemente, que transforma, que pecar passa a ser uma prática constante. Então isso estava enquanto tecia lá. Então agora, quando a gente olha aqui originalmente e percebe que João está dizendo aquele que pratica o pecado, não aquele que caiu em pecado, mas o que pratica o pecado. Então, nesta expressão de João aqui, né? Poieo, que é pôr em prática, no sentido de constância, de repetição.
Quando se fala em prática, aquele irmão, ele pratica o pecado. É diferente daquele irmão pecou. Pecou pode ter sido uma vez só. Ele pratica o pecado significa ele vive pecando, ele não toma cuidado, ele não vigia. A natureza do pecado está constante ali. Então foi isso que João escreveu em 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado. Então veja, há uma diferença. Então que Deus nos ajude, meu irmão, minha irmã, para nós, segundo a graça e misericórdia de Deus. Hoje eu trago esta palavra. Deus me moveu e eu estou certo de que há crentes me ouvindo hoje que estavam atormentados por algum erro cometido e com medo de que pronto, perdi a salvação por isso. Não, você não perdeu a salvação. Você pode perder se não se arrepender, se não pedir perdão, se não buscar a Cristo. Mas por enquanto você, meu irmão, salvo em Cristo Jesus. E Jesus te perdoa em nome de Jesus. Quero orar com você, quero orar por todos aqueles que agora, quem sabe a palavra tocou profundamente, a palavra moveu profundamente, e agora o Espírito Santo lhe testifica no seu coração de que a paz de Deus já está entrando, o perdão de Cristo. Então eu quero hoje orar pelos crentes que pecaram e estão preocupados, arrependidos. Quero orar por você. Querido Deus, quero orar neste momento. Apresentar, Senhor, a cada um dos teus filhos, dos filhinhos, para os quais João escreveu, filhinhos. Não viva praticando o pecado, porque quem vive praticando o pecado é do diabo. Mas o mesmo João diz, filhinho, não pequeis, mas se pecar, corre para os braços do advogado, que é Cristo. Peça para ele, Jesus me perdoa. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus me ajuda. Agora, Senhor Jesus, perdoa, Senhor, a cada um de nós. Perdoa, Senhor, a cada um de nós por tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, aquele irmão, Senhor, com a consciência tão pesada, Senhor, e talvez de tanto ouvir mensagens negativas. Mas hoje o Senhor mandou a mensagem de salvação para os crentes, salvação para aquele crente que precisa, Senhor. Põe sobre eles as tuas mãos agora. Dá a alegria da salvação, o gozo do perdão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Deus abençoe em nome de Jesus e coloquem aí no hashtag Eu Sou a Igreja. Amém? Terminando, encerrando a nossa transmissão.